Olá, meus amores, sejam bem-vindos à aula de Cidadania e Ética. A gente vai começar com a nossa correção que foi do conteúdo da semana passada, que foi sobre Doutores da Alegria, que foi da página 28 e página 29. Então, abre ali na página 28 para a gente começar aqui a nossa correção. Na página 28, teremos o seguinte na primeira questão. Quem faz parte do grupo Doutores da Alegria diz que é um trabalho gratificante. Letra A. Qual o principal objetivo desse trabalho voluntário? Aqui, qual é o principal objetivo? Lá no conteúdo, se vocês voltarem em inglês, vocês vão encontrar. Mas aqui eu trouxe para vocês. O objetivo é trazer alegria para as crianças que estão internadas em hospitais, ajudando em seu tratamento, certo? Na letra B, diz assim. Como você acha que os pacientes e os voluntários da alegria reagem com o resultado desse trabalho? Aí é uma opinião sua. Como você acha que eles reagem? Você acha que eles reagem bem? Você acha que eles gostam, né? Quando eles veem que aquelas crianças se alegram com o trabalho deles, né? E quanto aos pacientes, você acha que eles se sentem melhor recebendo a visita dessas pessoas, né? Se sim, você pode colocar, né? Que você acha que os pacientes se sentem melhores, se animam mais, né? E quanto aos voluntários, eles se sentem bem por estar vendo que eles estão fazendo bem para outras pessoas, né? Que eles estão podendo ajudar outras pessoas, certo? Aqui na segunda questão, diz assim. Realize uma pesquisa sobre como se originou o trabalho dos Doutores da Alegria, preenchendo a tabela a seguir. Aqui você teria que pesquisar, né? Vocês vão só conferir se vocês encontraram as mesmas informações. Aí aqui é o seguinte, ó. Vocês estão vendo que aqui tem o país de origem, né? Que foi o país onde se originou essa ideia, Doutores da Alegria, e aqui é o Brasil, né? Então vocês vão coletar essas informações aqui, tanto sobre o país, né, de onde se originou, como aqui no Brasil. Por exemplo, quem formou, né, esse projeto Doutores da Alegria, quem formou? Lá no país de origem, quem foi que formou? Foi o Michael Christensen, tá? E aqui no Brasil, quem foi que formou? Foi o Wellington Nogueira, tá? O ano em que foi fundado esse trabalho, no país de origem dele, foi em 1986. E aqui no Brasil, foi fundado em 1988, certo? O local onde foi fundado, lá no país de origem, né? No caso dos Estados Unidos, foi Nova York. Foi em Nova York que fundaram esse trabalho lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, esse trabalho foi formado em São Paulo, certo? Olha aqui, gente. Aqui na terceira questão, deixa eu sair do meio. Aqui na terceira questão diz assim. Você concorda com a afirmativa? Tudo que fazemos, mesmo não sendo algo agradável, fica mais fácil com bom humor. Justifique sua resposta. Você vai dizer se você concorda ou não com essa frase. Se você concorda, que realmente tudo, quando você faz tudo com alegria, tudo com humor, fica melhor, né? Você vai dizer que sim, que você concorda, você vai dizer por quê. Se por acaso você não concorda, você acha que nem sempre com humor resolve, as coisas ficam melhores, então você vai dizer que não, mas você tem que justificar por quê, tá? Sempre você vai dizer por que você acha que sim ou por que você acha que não, tá bom? Passando aqui para a próxima. Na quarta questão, a gente tem assim. Complete a imagem a seguir, realize a pintura e forme uma frase com algumas das palavras do quadro. Então, vamos aqui. Primeiramente, você vai completar, né? Você vai completar esse desenho, não é isso? No livro de vocês, ele vai ter só metade do palhacinho, tá? Que é só essa metade de cá. Então, você vai só completar o palhaço, né? Vai continuar fazendo o cabelinho dele, completar o nariz, a boca, fazer o olhinho, né? Você vai olhar aqui do outro lado como é que tá e você vai reproduzir do mesmo jeito do outro lado, tá? E aí, em seguida, você vai, né, pintar. Você vai pintar esse palhacinho. E depois você vai formar uma frase usando essas palavras aqui. Vai ser a frase que você quiser. Você vai pegar essas palavras aqui, ó. Ânimo, alegria, tratamento, rápido, melhora, pacientes, doutores da alegria. E você vai formar uma frase, né?
com algumas dessas palavras. Você precisa ter todas essas palavras assim? Não, pode ser só algumas. Pode ser, por exemplo, os doutores da alegria trazem ânimo aos seus pacientes. Pronto, ó. Se eu usar essa frase, eu vou estar usando só a palavra, só essa aqui, doutores da alegria, ânimo e pacientes, né? Não preciso usar todas, né? Eu escolhi 3 palavrinhas ali e formei uma frase com ela. É isso que vocês vão fazer, vocês vão escolher algumas palavras ali e formar uma frase. Essa frase é uma resposta pessoal, fica a critério de vocês, tá bom? Aqui, na quinta questão, tem assim: escreva aqui sua pesquisa sobre os doutores da alegria. Então, você que vai pesquisar e vai dizer, trazer essas respostas aqui. Lá no comecinho, quando a gente leu, né, vai ter algumas respostas. Mas aqui é uma resposta pessoal, por quê? É a sua pesquisa. Às vezes a gente faz uma pesquisa e tem algumas informações de um jeito, tem algumas informações, apesar de estar falando da mesma coisa, mas tem a maneira de tratar sobre isso, as palavras, né, que se usa são diferentes. Mas aqui, vocês vão só dizer como foi que começou, né? Para participar da profissão é preciso desempenhar, o que é preciso desempenhar? Qual o objetivo principal, né? Aqui no Brasil, onde existe esse projeto dos Doutores da Alegria. Gente, tudo vai ter aqui, se vocês voltarem no conteúdo, na página 26 e página 27, tá? Só vocês voltarem e lerem o conteúdo que vai ter todas essas respostas aqui, e aí você vai escrever tudo aqui, tá bom? Terminada lá, vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar o livro de vocês e vão abrir ali na página 30, né? Pra gente poder prosseguir aqui com o nosso conteúdo. Na página 30 vocês vão encontrar um conteúdo sobre amigos que necessitam de cuidados especiais. Então vamos aqui. Lá na primeira página já tem uma partezinha, um trechozinho. Vou aproximar aqui pra gente poder ler. Vamos lendo aqui com a tia. Você já ouviu dizer que existem pessoas que precisam de cuidados especiais? É uma realidade entre nós e é um assunto sério e muito importante. Quando alguém não tem uma de suas funções do corpo em perfeito estado, dizemos que há uma deficiência, mas não podemos de maneira nenhuma acreditar que tal pessoa é incapaz e não tem direitos. Esse não é um pensamento cidadão, tampouco humanitário. Os deficientes visuais, auditivos ou físicos merecem um cuidado especial, mas de forma nenhuma deixarão de fazer o que desejam. Claro que é nas suas limitações. Poderão ter mais dificuldades, porém têm uma força interior de vencer, principalmente quando há apoio da família e dos amigos. Pensando numa forma de exercer a cidadania, muitos projetos foram feitos e alguns aceitos e já colocados em prática. Vamos ver aqui, quais são esses projetos. Vamos ver aqui alguns deles. No trânsito, foram idealizadas calçadas com rampas para facilitar a acessibilidade dos cadeirantes, locais apropriados para estacionamentos, semáforos sonoros para deficientes visuais, né? Então, aqui no trânsito a gente tem as rampas, né, para as pessoas cadeirantes poderem subirem em calçadas, né? Tem os locais apropriados para estacionar somente para deficientes. E nós temos semáforos sonoros, não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, aqui em Fortaleza a gente tem um local chamado Instituto dos Cegos. E lá próximo tem esse semáforo sonoro, que aqui na faixa de pedestre, né, do lado assim tem um poste, né, que tem lá um botãozinho que você aperta. E aí, quando o sinal vai fechar, ele faz um barulhinho, né, e aí quando o sinal estava fechado, ele fica fazendo esse barulhinho. Quando o sinal vai fechar, o barulhinho muda, né? Pra avisar que, vai fechar o sinal. Então, o barulhinho fica um pouquinho mais rápido, fica e aí você já sabe que vai fechar o sinal. Se uma pessoa que é deficiente visual, que não consegue, né? Não vai ver quando tá vermelho, quando tá verde, ele vai se guiar por esse som. Então, ele já sabe que quando o som tá ali mais tranquilo, significa que ele pode passar. Quando o som tá ali mais rapidinho, é porque o sinal vai fechar, então ele não passa, não atravessa. Certo? São ideias bem interessantes para essas pessoas que têm essas deficiências, que não conseguem, né, enxergar como a gente, por exemplo, no caso do deficiente visual. Aqui,
Meios de transporte foram adaptados para receber os cadeirantes, facilitando o acesso a estações de usuários com deficiências físicas, pela implantação de elevadores. Então, a gente tem muitos lugares, né, não são todos, infelizmente, mas a gente tem muitos lugares públicos. Os elevadores, né, para deficientes no terminal, por exemplo, tem, né, para não subir as escadas, você pega o elevador, quem é cadeirante, e tem também os ônibus, por exemplo, né, tem transportes como os ônibus que tem o elevadorzinho para poder o cadeirante entrar no ônibus, né, que é geralmente ali na portinha do meio, aquela escadinha que tem, ela vira uma rampinha, uma rampa não, na verdade, ela dobra, ela entra assim e vira tipo um elevadorzinho, um mini elevador, não é rampa não, gente, mini elevador. E aí o cadeirante, ele vai, entra, fica ali em cima desse elevadorzinho, ele sobe, aí o cadeirante entra no ônibus e depois esse elevadorzinho ele vira a escadinha de novo. Acho que quem já pegou ônibus deve ter visto, sabe como é que funciona. Aqui nos locais públicos, como escolas, hospitais e praças, foram elaborados rampas, né? Com sinalização, né? Isso aí é o que a gente chama de acessibilidade. Quando esses locais públicos, né, em que todo mundo deve ter acesso, tem direito a ter acesso, tem que ter acessibilidade para essas pessoas que não conseguem, por exemplo, uma escola que tem 2 andares, que tem somente uma entrada ali um pouquinho mais alta, para quem é cadeirante é muito dificultoso entrar. Então, o que ele tem que fazer? Precisa ter uma rampinha para que ele entre, né? Ter acessibilidade para ele entrar, para ele ter acesso aos outros andares daquela escola ou de hospitais, enfim, né? E até mesmo em lugares abertos como nas praças, né? Às vezes é difícil a locomoção de pessoas com deficiência nesses locais abertos, porque tem tem calçada alta, né? Tem alguns desafios ali. Então, quando tem essa acessibilidade, tem rampas, né? Acessibiliza melhor a locomoção dessas pessoas e ter acesso a esses locais que eles também têm direito, tá? Aqui a gente tem dicas para um bom convívio. Vamos lá. Quando quisermos dialogar com uma pessoa com deficiência auditiva, um cadeirante ou mesmo deficiente visual, temos de perceber suas necessidades para deixá-lo o mais confortável possível. Veja algumas dicas. Quando estiver conversando com o deficiente auditivo, expresse-se de maneira clara, pronunciando bem as palavras. Não é necessário gritar, fale no ritmo costumeiro. Fale sempre de frente para o deficiente auditivo e nunca fora do seu campo de visão. Gente, isso aqui é muito importante, porque assim, eu tenho uma amiga que é deficiente auditiva e ela faz leitura labial. A maioria dos deficientes auditivos fazem leitura labial também. Então, por que é importante você falar sempre de frente para ele de maneira clara? Porque ele vai conseguir ver pela gesticulação da sua boca quais são as palavras que você está pronunciando, né? Gritar, gente, não adianta de nada. Não é que ele, se você gritar, ele vai conseguir escutar. Não, ele não vai. O que ele vai tentar fazer num diálogo com você? Ele vai tentar entender, através do movimento que você está fazendo pela sua boca, que palavras você está pronunciando. Então, é muito mais importante você falar calmamente, né, pronunciando as palavras direitinho, né, e sendo mais direto, do que se você ficar gritando, porque não vai adiantar de nada, certo? Aqui, ao dialogar com uma pessoa cega ou com baixa visão, fique à vontade para utilizar termos como veja e olhe, pois eles usam tais palavras naturalmente. Quando precisar de informação referente à localização, tenha sempre o cuidado de utilizar as expressões à direita, à esquerda, cima, baixo, frente, trás. Então, gente, aqui diz algo bem interessante, que é sobre essas expressões, ver, olhar, né, que a gente pode acabar tendo medo de falar para uma pessoa, por exemplo, que tem deficiência visual, porque a gente acha que a pessoa vai dizer, como é que eu vou olhar se eu sou cego, e a pessoa vai se sentir mal. Mas não, gente, o ver e o olhar são expressões que a gente usa normalmente, né? Às vezes você tá falando com uma pessoa por telefone e você fala, ei, olha aqui, deixa eu te dizer um negócio. Mas a pessoa não tem como olhar para o telefone, né? Mas assim, acaba que é uma expressão, é uma maneira de falar, né? É uma maneira de chamar a atenção, tipo, ei, olha aqui.
né? Então não é que necessariamente a pessoa tem que estar olhando para você, ele enxergando, né? Mas é só uma maneira de falar, que eles também usam uma expressão costumeira, né? É uma expressão normal, não tem nada demais. E quando você for falar sobre localização, sempre usar as palavras direita, esquerda, cima, abaixo, para não dizer tipo, você vai ali, você dobra depois do posto de gasolina. Ele não vai se mostrar o posto de gasolina, então você tem que dizer, você vai seguir, você vai andar tantos metros, você vai virar à direita, à esquerda. É um pouco mais complicado pra gente, porque a gente já tem mais costume de lidar, de se dialogar com pessoas que têm visão, que conseguem enxergar, né? Então a gente não costuma utilizar muito essas dicas de direcionamento assim tão preciso. Mas quando você está lidando com uma pessoa que é deficiente visual, você tem que ter esse cuidado, né? Porque você tem que entender que ela não vai ver os pontos de referência que você está dando, não tem como ela ver. Então ela só vai se guiar por quanto ela tem que andar, né? Se ela vira à direita, se ela vira à esquerda, né? Se ela vai pra lá, se ela vem pra cá. Então assim, ela vai precisar saber de acordo com a sua indicação de direita, esquerda, cima, baixo, algo do tipo, tá bom? Vamos continuar aqui. É importante avisar a pessoa com deficiência visual que você irá se ausentar, caso esteja em uma conversa, evitando o constrangimento de deixar ela falando sozinha. Então, outra coisa importante, se você estiver conversando com uma pessoa que é deficiente auditivo, visual, e você precisa sair, né, precisa ir ali, né, você tem que avisar, dizer, olha, eu tô indo ali, porque ela não tá vendo que você tá saindo, né, então você tem que avisar, porque a pessoa vai ficar lá falando sozinha, né, é constrangedor para qualquer pessoa. E aqui, quando encontrar uma pessoa que esteja utilizando cadeira de rodas, lembre-se de que é desconfortável para qualquer pessoa ficar olhando para cima o tempo todo. Portanto, se a conversa for demorada, lembre-se de sentar para que ambos mantenham o olhar no mesmo nível. Se estiver caminhando ao lado de uma pessoa que ande devagar, com ou sem auxílio de aparelhos, procure acompanhar seus passos. Então, ele está falando aqui, se você vai manter um diálogo com a pessoa que é cadeirante, né? Você vai passar muito tempo conversando com aquela pessoa, sente, né? Para você poder manter ali o mesmo nível de visão, para a pessoa não ter que ficar olhando para cima o tempo todo, né? Durante uma conversa muito longa, é desconfortável. E outra é que se você estiver caminhando com uma pessoa que caminha mais devagar, que tem alguma deficiência física e não consiga caminhar tão rapidamente, usa bengala, usa andador, ou enfim, até mesmo cadeirante, tente acompanhar ali a velocidade que aquela pessoa está caminhando, né? Para você não sair andando na frente e ter que ficar parando, esperando, porque para aquela pessoa é algo incômodo, né? Saber que você está parando por causa dela, né? Que ela vai tentar acompanhar os seus passos e não vai conseguir. Então você pode tentar acompanhar ali os passos dela para poder ficar algo mais agradável para os dois, certo? Vamos aqui, ó. Temos os mesmos direitos. Em 1948, a ONU, a Organização das Nações Unidas, proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que traz em seu artigo 1º, todos os humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos e dotados que são de razão e consciência. Devem comportar-se fraternalmente uns com os outros. E em seu artigo 3º, todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança da sua pessoa. Isso nos diz que temos direitos, mas também devemos cumprir com nossos deveres e as pessoas com deficiências não são diferentes. Ser diferente não quer dizer deixar de ser incluído, não se tornar participante da vida social, econômica e política do país. Assim como nós, as pessoas com algum tipo de deficiência têm assegurados os seus direitos no âmbito da sociedade, do Estado e do poder público. Então, ele está falando aqui que todo mundo, né, independente da sua condição física, todo mundo tem direitos e tem deveres, tá? Além de você ter direitos a certas coisas, né, que todo mundo tem, você também tem o seu dever a cumprir. Como diz aqui, a questão de respeitar, né, que todos devem comportar-se fraternalmente uns com os outros. Isso significa o quê? Que você tem a obrigação, você tem o dever de respeitar o outro, né, em suas diferenças, certo? Então, além de direitos, todo mundo tem deveres, isso inclui as pessoas com deficiência também, tá?
Aqui nós temos a atividade que vai ali da página 33 à página 36, sobre esse conteúdo que a gente acabou de ver. Como eu sempre lembro a vocês, voltem para ler o conteúdo, não deixem de ler o conteúdo, tá? É muito importante, que até mesmo para responder as questões vocês vão precisar ficar voltando lá no conteúdo para responder. Quando tem algumas questões assim muito específicas sobre o tema, pode ter certeza que ele vai ter lá no corpo do conteúdo, né? Toda essa parte que a gente leu. Do mesmo jeito da atividade anterior, que tem aquele momentozinho lá, aquela quinta questão, né? Que tem algumas perguntas sobre como foi que surgiu o projeto e tal. Tudo isso vai ter lá no conteúdo, né? Que a gente leu anteriormente. Então, antes das questões, vocês devem ler de novo, e durante a resposta, né? Durante a resolução das questões, você também deve voltar e ficar lendo, porque sempre vai ter lá as respostas, tá bom? Então é isso, meus amores, um beijo, se cuidem e até a próxima aula.